lembrando a todos que hoje é o último dia, né, dessa sequência de lives que nós fizemos nesse mês de outubro, na ocasião em comemoração à Reforma Protestante. E hoje eu tenho um prazer, né, particularmente para mim, é uma grande honra, ouvir o professor Lucas Gesta. O professor Lucas Gesta foi meu professor na FAECAD, aqui no Rio de Janeiro. Além disso, também foi meu orientador na monografia. Então, particularmente para mim, é uma grande honra ouvir o professor Lucas. E hoje ele vai estar falando sobre o papel das mulheres na Reforma Protestante. E aí, professor, eu queria que o senhor se apresentasse, né? E aí já pode dar andamento ao tema. Boa noite, eu quero agradecer o convite, Isaías, e dar uma boa noite para todo mundo que está entrando, todo mundo que está vendo a gente, que ainda vai ver na gravação, né? Eu sou o professor Lucas Gesta, sou especialista em História da Igreja e doutorando agora em História Política pela UERJ. Trabalho também no meu tema de doutorado na História do Cristianismo, um pedaço dela. E, como o Isaías falou, né, sou professor na FAECAD, cadeira de História do Cristianismo, e sou coordenador também da pós em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão na Faculdade Batista aqui do Rio. E, além disso, a gente tem o trabalho aí na internet, né, canal do YouTube, site, Facebook, Instagram, divulgando aí a história do cristianismo, a história da teologia. E aí é isso. Mandar um abraço aí para Renata. Renata, quanto tempo que eu não vejo a Renata? E aí para o Rodrigo, meu amigo. Daqui a pouco a gente está lá, hein, Rodrigo? Perfeito, professor. Então, eu queria que o senhor discorresse aí sobre esse assunto, e é muito importante, né? Eu acho que hoje em dia se cresceu muito essa fala sobre a mulher, mas ainda assim carece muito de falas, de estudos sobre isso. Eu queria que o senhor expusesse para a gente aí, queria dar total liberdade para o senhor falar sobre o papel das mulheres na Reforma Protestante. Realmente esse tema não tem quase nada escrito sobre isso em português, né? A gente tem alguns poucos trabalhos da professora Ruth Salviano e das professoras as professoras luteranas, né? A professora Claudete Heloísa, lá da Este, lá, a galera luterana lá do Rio Grande do Sul, que estão levantando mais documentação, traduzindo e trazendo esse tema. No Brasil, já é difícil você ter história da igreja, né? Você começou a falar de reforma mesmo. Eu acho que a comemoração de 500 anos aí, recuperar, né, a história, reacendeu o interesse, reacendeu a vontade das pessoas, e até, por incrível que pareça, eu tenho que todo ano responder para várias lideranças que me procuram para saber o que é reforma protestante, lideranças evangélicas. Então, se nem mesmo a reforma protestante, boa parte dos evangélicos sabe o que foi, o papel das mulheres ainda é mais desconhecido. Então faz parte, né? Faz parte essa questão. Para a gente começar a falar do papel das mulheres na reforma, a gente precisa começar entendendo a mulher como ela era vista no final da Idade Média, né? A Reforma Protestante está ajudando a desintegrar a Idade Média e inserindo o que a gente vai chamar de modernidade. Mas os primeiros reformadores viveram na Idade Média, né? Nasceram ali naquele período que a gente chama de Baixa Idade Média e eram pessoas medievais que estavam em transformação junto com a sociedade europeia. Então a mulher na Idade Média ela é vista
primeiro como algo perigoso, né? A mulher na Idade Média ela é vista como perigosa, porque por culpa dela o pecado entrou no mundo. Então há uma visão monástica sobre as mulheres que prevalece na mentalidade do europeu. Essa visão monástica ela diz que a mulher ela é menos inteligente, que a mulher é como se fosse uma criança crescida, e como ela é menos inteligente do que o homem, como ela é uma criança crescida, e como ela é potencialmente má e enganosa e sedutora, a mulher ela precisa ser controlada, tutoriada pelos homens. Então, na Idade Média, a mulher ela vai sempre pertencer. Enquanto criança, ela vai pertencer ao seu pai e ao seu responsável. Se ela ficar órfã, ela vai pertencer ao padrinho ou ao irmão mais velho. Quando ela casar, ela vai pertencer ao marido. E se o marido morrer e ela ficar viúva, ela vai pertencer novamente ao filho. Só que dessa vez agora ao filho mais velho. E uma das únicas instituições que a mulher poderia escapar dessa dominação masculina era o convento. E também, no final da Idade Média, não era uma boa ideia, porque o convento ele funcionava como uma prisão, literalmente, tá? Em que as mulheres ficavam proibidas de ter contato com qualquer pessoa lá fora. Né? E o contato mínimo que elas tinham com homens era com os padres, os clérigos ou aqueles que faziam algum tipo de serviço no convento. Então, a vida para a mulher nessa Idade Média era horrível, né? Era uma vida assim complicada, principalmente dentro do contexto urbano. Dentro do contexto rural, você tem uma certa liberdade para a mulher, mas que ali também na Baixa Idade Média essa liberdade vai ser tolhida porque começa a surgir o tribunal, né, da Inquisição, e todo tipo de liberdade que as mulheres tinham, inclusive liberdades sexuais ou liberdades de domínio sobre o homem, sobre uma vila ou sobre uma família, era visto como bruxaria. Né? Então a mulher, se fosse vista livre, ela era considerada uma bruxa. Então era bem ruim. Tá dando para ouvir aí? Tá tranquila a transmissão? Sim, tudo certo. Então era bem ruim. Na igreja nem se fala, né? A igreja católica, na Idade Média, ela é uma igreja de homens, para homens, e não há nenhuma possibilidade de consideração nenhuma das mulheres para nada. Tá? E o que vai acontecer? Quando a reforma protestante começar, todos os reformadores eles vão ter um princípio em comum. E, aliás, isso já estava dentre os pré-reformadores. Já estava com Wycliffe, com os Lollards, com os Hussitas, com diversas lideranças pré-reformadoras, a ideia do sacerdócio universal. A ideia é que a igreja não é o padre, o papa, os bispos. Né? A igreja não é apenas aquilo ali. A igreja é o corpo universal de Cristo. Então, todo mundo que se converteu, todo mundo que foi salvo é a igreja e não apenas o clero. Logo, a reforma protestante ela já abre a possibilidade na mentalidade do europeu que a mulher é a igreja. E se a mulher é a igreja, a mulher também tem o Espírito Santo dentro dela. E se a mulher tem o Espírito Santo dentro dela, ela tem um dom. E se a mulher tem um dom, ela deve exercê-lo. Tá? Então, a reforma protestante, no geral, em todas as alas da reforma, seja a luterana, a alemã, seja a reformada na Suíça, Estrasburgo, seja a inglesa, seja as alas populares, né, dos, entre aspas, anabatistas, ela diz que o sacerdócio dos cristãos é universal, logo a mulher também é a igreja. A reforma
Então, ela abre a possibilidade mental, mesmo que não havia essa possibilidade mental antes, da mulher poder ser usada por Deus, ou ser usada pelo Espírito Santo para trazer alguma coisa para os cristãos em geral. Né? Dito isso, né, então a reforma ela quebra todo o paradigma eclesiástico, né, católico, e ela abre o espaço para a mulher dentro da igreja poder ser reconhecida, existir, pelo menos existir. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a partir de então, dentre as diversas camadas sociais, você vai ver, durante a reforma ali do século XVI e século XVII, o aparecimento, a participação de mulheres. Tá? Seja através da pregação, seja através da diaconia, seja através do serviço, seja através do financiamento, tanto da produção de Bíblias, da produção dos escritos reformadores e do contrabando de reformadores mesmo, financiando, né, a reforma, seja através também do acolhimento de refugiados, enfim, todos os reformadores. Isso a partir do século XVII, isso? XVI. Né? XVI, reforma. 16. E aí eu quero falar por classe. Né? A gente pode colocar assim, que você tem as reformadoras da nobreza, tá? São as mulheres que são duquesas, baronesas, princesas, tá? Que vão se converter à reforma protestante, até rainhas, tá? Que vão se converter à reforma e vão ajudar a reforma a propagar. Você tem as reformadoras da nobreza, você tem as reformadoras da classe média, que eram mulheres que não eram nobres, mas eram ricas, porque sua família enriqueceu, né, com comércio, seja lá o que for. Então, são mulheres da burguesia. Então, você tem as reformadoras da nobreza, as reformadoras da burguesia, tá? E você tem as reformadoras populares, que aí é mais difícil a gente ter acesso, mas a gente pode falar sobre elas. E isso é muito importante, a gente saber a classe, né, para a gente entender que a reforma ela atinge todas as classes, tá? E tem reformadoras de todas as classes trabalhando para a expansão do ideal da reforma protestante. Tá? Eu separei aqui alguns nomes. Tá? Existe uma multidão de nomes de mulheres que são citadas pelos reformadores, e mulheres que elas mesmas escrevem livros, escrevem panfletos, imprimem e distribuem. Tá? Então tem muito, não é pouco não. Aqui no Brasil não se sabe quase nada, além do trabalho das professoras que eu citei aqui. E esporádicos trabalhos aí na universidade. Mas tem muitas. Eu vou fazer uma seleção de algumas que eu acho importante, e eu quero começar aqui. Os nomes são difíceis, é nome alemão e suíço, e aí eu anotei aqui para dar uma ajudada. Né? Mas a primeira classe de mulheres que eu quero trabalhar, que nem chega a ser uma classe, né, mas um modelo, são as esposas dos reformadores. Tá? As esposas dos reformadores, elas vão ser um importante propagador da reforma. Não existe apenas o caso da esposa de Lutero, né, a Catherine von Bora, que todo mundo fala. Mas o que a Catherine von Bora representou para Lutero, você tem outras esposas que representaram para grandes reformadores a mesma coisa. Então, vou começar com a esposa de Lutero, a Catherine von Bora. A Catherine já era uma teóloga dentro do convento onde ela ficava presa. Ela já era uma líder das freiras dentro do convento onde ela estava, e ela, por ter dinheiro, ela conseguia
trazer para dentro do convento notícias, livros e estudos do que estava acontecendo lá fora. E ela entrou em contato, então, com as novas ideias de Lutero, de Melanchthon, dos reformadores ali no norte da Alemanha. E ela, então, começa a pregar, né, a reforma protestante a partir do que Lutero escreveu dentro do mosteiro, dentro do convento, e ela já cria uma espécie de igreja ali, com outras freiras, e elas percebem que elas não devem ficar ali presas, né? Elas querem conhecer, né, os reformadores, elas querem conhecer esse novo mundo, elas sabem que os reformadores estão pregando contra o convento, contra a instituição monástica, pelo menos Lutero e alguns ali. E elas, a Catherine, junto com as suas amigas, tramam a fuga do convento, e elas então fogem em Barry-Gerenck, né, em direção a Wittenberg. Chegando lá em Wittenberg, né, mulheres ali, fugidas do convento, né, elas então são acolhidas, protegidas, mas elas têm que casar, né? Uma mulher não pode ficar de maneira nenhuma sozinha, solteira, na Idade Média. Então, todas elas casam, menos a Catherine. É designado um marido para ela, ela fala, eu não vou casar com esse homem. Então, como é que você vai fazer, Catherine? Você tem que casar com alguém dela. Se eu for casar, eu vou casar com o Dr. Lutero. Então, ela demanda que se case com o Lutero. Decidida, né? Decidida. E acaba casando mesmo, né? E tendo um casamento feliz, casamento, né, que Lutero foi muito feliz, tiveram 6 filhos, tá? E qual é o papel dela ali? Ela também é teóloga. Então a Catherine vai participar ativamente das escolhas teológicas de Lutero a partir do casamento dela. A Catherine vai, por exemplo, no colóquio de Marburg, na crise que Lutero vai ter com Zwingli e o Colampad e outros reformadores suíços por conta da ceia, ela vai intervir em favor de Lutero. Por exemplo, na briga de Lutero com Erasmo de Roterdã, ela exige que Lutero responda a Erasmo, mesmo que isso leve Lutero a romper com esse grande humanista. E Lutero, o tempo todo, ele chama, né, ele brinca, né? Lutero é muito brincalhão, ele chama a Catherine de minha corrente ou de meu senhor, vambora, para dizer que ela que mandava nele. Né? E Lutero, e ela, além, né, desse lado teológico, ela também tem um lado diaconal. Por quê? O Lutero, ele vai morar no mosteiro onde ele veio. Né? O mosteiro é dissolvido e se torna a casa dele. Só que é um mosteiro gigantesco, com dezenas de quartos. Então, o mosteiro onde Lutero vai transformar na sua casa vai ser um espaço de acolhimento de refugiados, né? Refugiados das perseguições católicas aos protestantes, das guerras religiosas, todo quanto é canto da Europa, de pessoas também que queriam conhecer e conversar com o reformador, tá? De doentes, né? de órfãos, de viúvas. Então ela vai fazer o trabalho ali diaconal, acolhendo, alimentando e cuidando dessa população. A Catherine é um exemplo que também pode ser reproduzido. A gente tem algumas mulheres que casavam com o reformador, ficavam viúvas e depois casavam com outro reformador. Eu tenho aqui o exemplo, o nome dela é um pouquinho difícil, é Wybrands Rosenblatt. Wybrands Rosenblatt, a gente pode chamar de Rose. A Rose, ela casou com 3 reformadores. Ela começa casando com o grande reformador, né, da Basileia, o Oecolampádio. O Oecolampádio morre e ela, viúva, vai se casar com outro reformador da Suíça, o Capito. E Capito morre
e ela, por fim, casa-se com outro grande reformador, que é o reformador de Estrasburgo, que é o Burser, Martin Burser. Então, você fala, uma mulher que casou com 3 reformadores, mas não é só isso, porque essas mulheres elas vão levando a teologia, os ensinos, porque cada pequeno reformador desse está trabalhando um tema. E não existe um tratado teológico sistemático da reforma, só tem uma confissão de fé rolando em cada região. Você tem pouquíssima informação, pouquíssimo material, ninguém nem sabe ainda o que é ser um protestante, a gente tinha esse nome. E essas mulheres elas vão levando o conhecimento de um reformador para outro, levando para outro, e conduzindo, né, a reforma protestante nesse sentido. Outro caso também muito semelhante é a esposa de Calvino, a Idelette de Bure. A Idelette, ela era esposa de um pastor anabatista, que eles estão fugindo da perseguição católica aos protestantes na França, e nessa perseguição, né, o marido dela morre, ela fica viúva, e ela conhece Calvino quando ele vai pastorear os refugiados franceses em Estrasburgo, e ali ela se casa com Calvino. E é interessante que essa introdução de doutrinas anabatistas, né, ou cosmovisão anabatista na vida de Calvino, através da Idelette. Calvino, ele era até então luterano, tá? E quando vai para a Suíça, pouca gente fala isso, ele entra em contato com a teologia reformada, que não foi ele que inventou, que era a teologia de Zwinglio, propriamente dita. E Calvino, ao casar com ela, ele tem contato com a teologia, vamos botar assim, a ideia, a doutrina anabatista, e Calvino a gente pode dizer que ele tem um pouco de cada um desses grupos. Então, era comum também, no século XVI, século XVII, você tem muitas guerras religiosas, e os protestantes estão sendo assassinados, estão sendo perseguidos, e principalmente os homens. Então as mulheres vão ficando viúvas. E aí elas vão casando de novo. E aí levando toda uma coisinha ali dos anabatistas, uma coisinha de Martin Bucer, uma coisinha de Ocolampado, uma coisinha de uma coisinha de outra. E você vai criando uma fé protestante. Tá? Então as mulheres elas têm esse papel aí muito importante. Outra questão, né, que a gente precisa destacar são as reformadoras que vêm da nobreza. Tá? Século XVI, né, 99% da população analfabeta, vamos colocar assim. É muito difícil você ter acesso à alfabetização, e sendo mulher, o acesso é quase negado. Então, se algumas dessas mulheres tiveram acesso à alfabetização, foi porque algum reformador ou tinham dinheiro, né, e esse dinheiro levou elas a poderem estudar e poderem aprender a ler e escrever, até porque o papel também não era barato. Porém, já era comum muitas nobres, muitas mulheres da nobreza aprenderem a ler e escrever, aprenderem filosofia, aprenderem alguns temas clássicos do repertório cultural clássico. Né? E aí, muitas mulheres vão acabar lendo os escritos dos reformadores e vão acabar se convertendo à reforma protestante, mulheres da nobreza. E a partir do momento que essas mulheres se convencerem, né, que a reforma protestante ela deveria se espalhar, né, nos seus territórios, lembrando que nessa época é o final do feudalismo, a boa parte da Europa ainda não são reinos, são feudos, são pequenas monarquias, ducados, condados, principados. Tá? E muitas mulheres vão se destacar como reformadoras, ou seja, elas vão usar do seu poder político, tá, e do seu dinheiro para trazer os reformadores para o seu território,
pagar o financiamento de Bíblias, de livros dos reformadores, pagar a impressão desses escritos. Eu trouxe alguns nomes aqui difíceis, né? Primeiro, a Elisabeth Kallenberg. Elisabeth Kallenberg, que foi a reformadora da monarquia de Lüneburg. E ela vai financiar a vinda de reformadores para o seu território. Ela vai sustentar, né, esses pastores e vai também financiar a impressão de escritos e de Bíblias. A outra, a Úrsula de Münsterberg. A Úrsula de Münsterberg, ela vai escrever sobre o fim dos conventos. Ela vai tentar, no seu território, não só trazer reforma, mas também dissolver os conventos, porque ela também estava presa, durante boa parte da vida ficou presa dentro de um convento, mostrando que aquilo ali era terrível para a mulher, a Úrsula de Münsterberg. Outra reformadora muito interessante é Argula de Grumbach. Argula de Grumbach, ela é muito interessante porque na Universidade de Ingolstadt, eles vão condenar um professor que estava pregando a teologia de Lutero lá dentro. E vão demiti-lo e vão armar um processo de perseguição para ele. E ela vai defender esse professor. Ela vai dizer que esse professor deve continuar pregando lá dentro. E ela vai escrever sobre isso. Tá? Inclusive, ela vai desafiar os professores da Universidade de Ingolstadt num debate com ela. E ela vai convencê-los da importância da reforma ali naquela universidade. Tá? Outras muito conhecidas, né? Uma personagem que é muito conhecida, mas ela é mal falada na reforma, na verdade nem na reforma, mas em si na história, é Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII. Ana Bolena é chamada de prostituta, de bruxa, nos filmes ela é retratada como devassa, mas isso tem muito de historinha né, de história. Porque a Ana Bolena, a sua família se tornou protestante. E ela vai também ajudar a trazer o protestantismo para a corte da Inglaterra. Então ela é a primeira rainha, Ana Bolena, a mandar traduzir uma Bíblia para o inglês e deixá-la na corte. E deixar a Bíblia lá disponível para as pessoas poderem ler. Né? Além dela e da sua família lidarem com os protestantes do Ocidente no sentido de trazê-los, protestantes do continente, e trazê-los para a ilha, né? Inglaterra é uma ilha, para trazer a reforma protestante para dentro da Inglaterra. Então, Ana Bolena foi uma das mulheres mais importantes no seu período. Todo mundo sabe, né? Ela é assassinada, acusada de traição, tal, decapitada. Mas o Henrique VIII vai casar com outra reformadora também a Anne de Cleves. Né? A Anne de Cleves já era um projeto mesmo do protestantismo alemão de enviar uma rainha para que a Inglaterra se tornasse uma nação luterana. A Ana de Cleves ela vai ser rejeitada por Henrique VIII, porque ela não era bonita. Ele não se sentia atraído sexualmente pela Ana, porém ele vai ter um carinho, um respeito muito grande, porque ela era inteligentíssima, ela vai debater teologia com ele, ela era cantora, ela era música. Então ele vai sustentar a Ana de Cleves até o fim da vida, e a Ana de Cleves vai usar esse dinheiro, né, da sua, vamos colocar assim, pensão, entre aspas, para trazer, contrabandear reformadores mesmo, esconder reformadores e bíblias e navios e trazer para a Inglaterra. Então a Ana de Cleves vai ser uma dos principais braços da reforma anglicana. Os principais, também pouco se fala. Tem outras, Maria da Hungria, Catarina da Saxônia, várias nobres, tá? Várias mulheres da nobreza vão financiar com seus recursos e com seu capital político a vinda de reformadores para os seus territórios, a tradução da Bíblia.
para a língua dos seus territórios e a impressão de livros protestantes. Além, né, de proteger os refugiados. Nessa época, tem muitos refugiados protestantes para tudo quanto é lado. Né? Estão sendo perseguidos e tal, então eles vão sustentar e proteger esse trabalho de caridade. Né? Por último, quero falar aqui das mulheres da burguesia. Né? As mulheres que não são nobres, mas têm recursos econômicos porque vêm da burguesia. Tá? A primeira que eu quero destacar aqui é a Ursula Weida. A Ursula Weida, ela vai defender publicamente Lutero na imprensa. Então, ela vai escrever em favor das ideias de Lutero na sua região e vai financiar né, imprensa que a gente fala são as pequenas gráficas que estão, né, espalhadas aí por toda a Europa, e eles vão fazer uma guerra literária mesmo. A época da Reforma, a Idade Moderna, é uma guerra literária de escritos católicos contra escritos protestantes e vice-versa. E a burguesia está mais exposta à imprensa, ela está mais próxima e tem muitas gráficas, né, e lida mais com esse ambiente urbano, então as reformadoras vão pagar a imprensa para soltar escritos protestantes e elas mesmas vão escrever. Aí, só nisso você vê como é que a reforma é importante para a mulher. Né? Você vai ter mulheres pregando, e mulheres escrevendo livros, e mulheres escrevendo panfletos. Né? O que são panfletos? São pequenos tratados teológicos de polêmica. Tá? Uma outra também muito importante, amiga de Lutero, inclusive, é a Elisabeth Krusiger. A Elisabeth Krusiger, ela é a primeira poetisa protestante. Ela vai escrever poemas e hinos. Então você vai ver que a mulher agora vai poder escrever inário para a igreja, inclusive para a igreja luterana. A igreja luterana segue ainda o inário dela com alguns hinos da Elizabeth. Então a mulher está sendo valorizada de uma forma que jamais de longe alguém poderia imaginar que uma mulher faria essas coisas. E eu quero encerrar aqui falando sobre uma que é muito desconhecida, mas essa mulher tem uma história tremenda, que é a Catherine Zell. A Catherine Zell, tá? A outra Catherine, né? Tem muitas Catherines, muitas Anas e muitas Elizabeth. Aqui é Catherine Zell, tá? Ela era esposa de um grande reformador, o Matthaus. A gente pode falar em português, Mateus Zell, tá? E ela vai se destacar porque ela vai ser pregadora e é a primeira mulher que a gente conhece aí contra aquele versículo de Paulo que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Que a gente conhece até o momento, ela é a primeira mulher, tá? Na história da Reforma a falar que não deveria se aplicar esse versículo literalmente, né? Defendendo que a mulher deve falar sim na igreja e ela mesma era pregadora. Então você vai ver agora as mulheres pregando. Tá? Ela era escritora, ela escrevia não só tratados teológicos, mas também polêmicas a favor da reforma, tá? E ela é conhecida por ser mediadora de conflitos. Ela é dessa ala da teologia reformada, que é a ala mediadora, a ala de Estrasburgo, a ala de Basileia. E ela ficava revoltada com a briga que Lutero causou contra Zwinglio e Martin Butzer, porque ela dizia que isso ia contra o espírito do evangelho. Então ela vai lutar durante toda a sua vida, vai escrever livros, vai escrever panfletos, não só defendendo a conversão, né, dos católicos, mas também defendendo a união entre os protestantes, que desde o início sempre brigaram entre si, principalmente, né, luteranos contra reformados. E depois que ela viu que o Matthaus falecer, aí que ela vai pregar mais ainda e vai pegar a liderança ali da igreja, que vai causar escândalos em alguns, mas ela é uma voz poderosa o suficiente ali, né?
é muito interessante um monge dela que é só para as mulheres. Esse sermão ela escreve para mulheres que estão fugindo da perseguição francesa, e muitas delas estavam viúvas e chegaram ali naquela região sem ter o que comer, sem ter futuro nenhum, né? Mulheres viúvas, protestantes ainda no mundo que está acabando com os protestantes, ela faz um grande sermão, uma pregação só para as mulheres, mostrando como que Deus ama essas mulheres e aplicando, né, toda a teologia de Salmos aos Evangelhos, mostrando como que Deus ama as mulheres, como que Deus cuida das mulheres, como que Deus tem um papel para as mulheres dentro da igreja. Essa pregação dela é espetacular para a época, né? E no fim da vida, ela vai ter acesso aos calvinistas radicais, que já vão estar surgindo no fim da vida dela. E ela vai pregar contra esses caras. Ela vai dizer que esses reformados radicais estão destruindo o espírito do evangelho. Então ela vai ficar... Inclusive, ela manda cartas para Lutero repreendendo Lutero. O Lutero ter brigado ali com Zwingli. Lutero acolhe as cartas dela, pede até desculpa. É muito interessante. Que é moral, hein? É moral. E ela é conhecida por esse espírito conciliador, né? Por tentar unir luteranos e reformados. Ela também é conhecida por proteger as mulheres anabatistas, né? Luteranos e reformados já brigavam, os anabatistas todos odiavam. E ela vai fazer secretamente o enterro de mulheres anabatistas, que era proibido por lei, e ela vai pregar, inclusive, no enterro dessas mulheres. E vai peitar as autoridades civis da sua cidade. Então você vê que a reforma ela libera a valorização da mulher, não só dentro da igreja, mas no mundo. A reforma protestante, ao dizer que a mulher também faz parte do sacerdócio universal, que o Espírito Santo de Deus está dentro dela, primeiro vai liberar mulheres para pregar, mulheres para pastorear, mulheres para fazer o trabalho de diaconia, mulheres para debater teologia, debater política, porque o debate teológico estava junto com o debate político. E daí você vai ter as mulheres entrando no mundo intelectual do europeu, e mais tarde, né, as mulheres vão conseguir galgar espaço. É sempre bom lembrar que toda a história da valorização das mulheres ela se dá sempre dentro do ambiente protestante. Então, o sufrágio das mulheres, né, o direito das mulheres ao voto, vem dos metodistas, dos Quakers, o direito das mulheres a ter uma carga decente de trabalho nas minas, nas indústrias, vem dos metodistas também, dos Quakers. O direito da mulher a pregar mesmo, né, oficialmente, num púlpito, ou da mulher ensinar, dirigir classes de escolas bíblicas dominicais, isso vem tudo dentro da igreja protestante. Então, a reforma, eu sei que isso não é muito dito na academia, né, porque está dominada por uma ala ateia e materialista, mas se as mulheres hoje têm liberdade e estão conseguindo seu espaço de igualdade, né, na sociedade civil, isso vem da reforma protestante, né, sobretudo. Eu poderia falar aqui de vários outros reformadores, mas eu acho que pelo tempo aí, acho que já deu para falar aqui o suficiente. Professor, uma pergunta. O senhor falou, discorreu bem, que existiam vários grupos e boa parte dos reformadores apoiaram as mulheres, né? Inclusive, muitas dessas mulheres eram esposas de reformadores. Mas, mesmo assim, existia dentro o grupo protestante algum grupo, alguém que discordava dessa participação das mulheres? Sim. Há os que vão defender e há os que vão discordar. A Catherine Zell é uma que vai sofrer com a perseguição, inclusive, de pastores contra ela. Mas ela vai continuar. Como até hoje nas igrejas evangélicas você tem gente que é contra a mulher pregando. E como é na igreja católica, a mulher ela não pode assumir um ministério, um sacerdócio. É o diaconato, né?
nessa época em que elas assumiram a pregação, a impressões de Bíblias, elas também chegaram a assumir cargos de liderança da igreja? Não. Ou nessa época isso não era tão... Não. A liderança da igreja, né, os ministérios oficiais, que na verdade dentro do protestantismo se dissolve, né? Toda a liderança só fica a figura do pastor. Depois e no meio anglicano a figura do bispo, sempre homens. Né? A mulher ela começa a liderar informalmente, principalmente nos movimentos populares. Assim. Então, Quakers, alguns anabatistas, você vai ter mulheres liderando mesmo à frente de igrejas, ou à frente de pequenos grupos. Mas a ideia da mulher assumir o cargo de sacerdócio é uma ideia da contemporaneidade, né, da modernidade. Sim, sim. Até porque hoje existe muita discussão, né? Muita reivindicação do pastoreio feminino, por exemplo, né? Mas nessa época me parece que não tinha essa reivindicação como hoje. Né? Não, seria algo avançado demais. Né? Seria até anacrônico falar isso. Né? Sim. Pastoreio feminino é uma coisa recente. Ou pelo menos a reivindicação disso. Perfeito. Queria agradecer a galera que está com a gente aí. A tia Cris, minha sogra, Tatiana, Deb Santos, Renato, João, a Renata Passos, Raquel, a professora Ruth Salviano, até chegou a participar com o senhor de uma live, e o Marcelo Facini. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E, professor, eu queria te passar para as considerações finais e queria também que o senhor falasse, né, como é que as pessoas te encontram, divulgasse os seus cursos e o seu canal e tudo mais. Bem, quero agradecer aí a participação de todos, seu convite também, Isaías, e se vocês quiserem, né, a estudar mais sobre as mulheres na reforma, a professora Ruth, que estava aqui, ela tem muitos livros e tem lançado cada dia mais livros sobre as mulheres na história da igreja. Ela tem também suas publicações sobre as mulheres na reforma. A gente tem também as professoras Claudete Yuri e a professora Heloísa Dalfert, que tem um projeto muito grande de exposição e trazer para português a documentação dessas mulheres. Existe um livro, né, que é Mulheres no Movimento da Reforma. É só entrar no meu Instagram, e no meu Instagram tem uma publicação de bibliografia sobre mulheres na reforma. E quem quiser aprender mais história da igreja e do pensamento cristão, da teologia, é só entrar no meu YouTube, no meu Face ou no meu Instagram, Professor Lucas Gesta, que aí a gente tem aí muita coisa, muita aula aí, e os cursos também que eu tenho dado, que vocês encontram lá nas redes. É isso aí. Perfeito. Então, galera, siga aí o professor Lucas Gesta. Com certeza você não vai se arrepender. O professor tem bastante conteúdo pra gente. E é isso aí. Professor, mais uma vez, muito obrigado aí. Foi uma honra ouvir o senhor. Obrigado por todos que participaram. E vamos continuar aí, galera. A gente vai marcar mais lives, mais conteúdos para poder abençoar você, né? Para poder alimentar a sua vida. E muito obrigado a todos. Professor, uma boa noite e muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado a você. Boa noite.